Viemos para o nosso segundo dia sobre o assunto tão polêmico, alimentação e autismo. Como é que a gente vai fazer então esses vídeos? Esse assunto, como é bem amplo, eu vou dividir o assunto em vários vídeos. Então ontem a gente conversou sobre como que a dieta é importante, como que a gente tem várias referências bibliográficas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os alimentos que são proibidos e também sobre a dieta sem glúten. Como que ela é importante na dinâmica neurológica no autismo. E para isso eu vou precisar explicar o que é mimetismo celular. Então vamos começar sobre os alimentos que são proibidos, que você deve cortar hoje da sua casa. Primeiro são os óleos vegetais, o óleo de canola, que não faz bem para ninguém também. Se você colocar no Google e pesquisar de onde vem esse nome, canola, você vai ver que ele vem de uma origem canadense e que não tem nada a ver para esse consumo do óleo. Ele não faz bem, ele é rico em gorduras que não fazem bem para o nosso organismo, que inflamam. Então é um primeiro óleo que a gente tem que tirar. Depois vem o óleo de girassol, depois o óleo de soja. A soja é muito controversa do que faz bem e que ela não faz bem. Eu já digo para você, se você pesquisar um pouquinho também, sentar e pesquisar sobre a origem da soja, vai ver que na sua maioria ela é transgênica, então ela não faz bem também. Outros são as gorduras trans, principalmente do sorvete. Sorvete tem gordura hidrogenada, não faz bem, vai ajudar a inflamar o organismo e é outro alimento que deve ser cortado. Margarina. A Laí Ribeiro costuma dizer que a margarina, se ela tomar um susto, ela vira isopor. Então, ele não fala assim, é assim que eu entendi. Ele fala que a estrutura química é muito próxima do isopor. Pode-se cortar a margarina. Leites e derivados, né? A gente vai conversar depois porque que eles não fazem bem. Farinhas, farinha de trigo também a gente vai conversar. Mas esse eu falo pra gente retirar o biscoito. Biscoitos, produtos industrializados, eles também não fazem bem. Então é um outro alimento que também você deve cortar. Refrigerante, a maioria das pessoas já entendem que não fazem bem também. Eu acho engraçado quando a gente fala de uma dieta saudável, né, para se comer mais verduras, vegetais. Todo mundo pede artigo científico, tudo bem, a gente fornece. Mas na hora de tomar um refrigerantezinho, ninguém pede artigo científico duplo cego, falando como que faz bem o refrigerante, que todo mundo sabe que não faz, né? Para você ter noção como que o refrigerante ele acidifica o seu corpo, para cada copinho de refrigerante que você toma, você precisa no mínimo de 32 copos de uma água adequada para tentar você ficar no 0 a 0. Para você chegar no 0 a 0 e não trazer tantos danos ao seu organismo. Isso eu tô falando só de pH, tá? Quais são os outros alimentos que a gente tem que retirar? Fast food, esses hambúrgueres não prestam, também tem que tirar também. Produtos processados, aqui eu falo muito da mortadela, do presunto, esses embutidos são muito processados também, não são adequados também para a saúde. Biscoitos, já falei, produtos enlatados, o milho enlatado, muito cuidado com o milho também, mesmo sendo aquele milho legal que você compra na feira, pode ser um milho também transgênico. Então, essa listinha que eu fiz aqui agora, a gente depois vai colocar ela uma por uma, eu vou colocar um slidezinho aqui depois no canal do YouTube. A gente está também colocando o vídeo no canal do YouTube. Então, depois no canal do YouTube eu coloco um slidezinho bem aqui do ladinho. Você vai ver a listinha desses alimentos que você tem que cortar hoje, tirar da sua casa. Eles não fazem bem para o seu filho que é autista, mas também não fazem bem para qualquer criança, nem para você mesmo. E vamos explicar o porquê essa questão do glúten. O que o glúten faz que ele acaba trazendo essa hiperatividade muitas vezes na criança? Ele é muito relacionado, foi até minha tese de monografia, sobre o que o glúten ele provoca um efeito opioide neurologicamente falando.
Mas antes disso, vamos explicar o que é mimetismo celular. De novo, vai vir eu de novo com o meu colar de pérolas. Lembra no colar de pérolas da proteína? Imagina que cada pérola tem um número, uma sequência. E nesse caso, eu estou usando a pérola como aminoácidos. Então, tem uma sequência. 1, 2, 3 e 4. Seria um colar de pérolas. Seria uma proteína inteira. Então, como é que eu devo absorver esse colar de pérolas? De novo, em forma de pérolazinhas, pequenininhas. Então, muitas vezes a gente não consegue absorver em formato de pérolazinhas. O colar chega inteiro lá no intestino. E esse colar inteiro, muitas vezes, acaba inflamando. De novo, eu explico por que as enzimas digestivas são importantes. Mas não é disso que a gente está falando aqui agora. A gente está falando de mimetismo celular. Então, chegou o colar de pérolas grande lá no intestino. As crianças, a gente já sabe, são inflamadas. O intestino elas têm um intestino inflamado. As células deveriam ser assim, ó, uma grudadinha nas outras. E isso filtra os alimentos. Os alimentos passam na sua forma mais essencial, pequenininha. Mas quando eles têm uma condição chamada hipermeabilidade intestinal, ou leaking gut em inglês, essas células, ao invés de estarem assim, elas abrem. Também vou colocar um slidezinho aqui depois. Então, o colar de pérolas, que antes ele devia passar em formato de pérola do intestino de um lado para o outro, ele já agora consegue passar inteiro. Então, você imagina, o organismo, ele se confunde. Ele vê aquela proteína enorme lá dentro do sangue e fala, nossa, isso aqui não era para estar aqui. Era para estar em formato de pérolas, não em formato de colar. Então, vamos criar anticorpos contra eles. E é nessa que, às vezes, o organismo se confunde. Então, se é uma sequência de aminoácidos 1, 2, 3 e 4, vamos supor que a tireoide seja 1, 2 e 3. Então, ele vai acabar criando anticorpos contra a tireoide. Ele se confunde, ele fica tão desbaratinado que ele se confunde. E é nessa que eu acabei de explicar para vocês o princípio básico de toda doença autoimune. Basicamente, toda doença autoimune, ela começa no intestino. E como é que os anticorpos antigliadina e anticaseína, eles também se comportam como opioides? Eles sobem, vão para o sistema nervoso central e eles têm a função de opioide e acabam entrando nos receptores opioides. E aí vem a hiperatividade, toda a hiperatividade da criança. Então é muito importante, sim, cortar o glúten da alimentação da criança. E como é que eu sei o que é que tem glúten ou não? Hoje, pela legislação brasileira, todos os alimentos eles devem vir lá no rótulo dizendo contém ou não glúten. Tomem muito cuidado, porque outro dia eu comprei um sal com glúten, eu não acreditei. Falei, meu Deus do céu, até uma mãe de paciente meu me montou, doutora, olha o sal rosa, atrás estava lá escrito glúten. O glúten, ele tem essa capacidade dele contaminar os outros alimentos. Então, é muito importante todos os alimentos da casa não terem glúten. Senão, o seu filho vai estar acabando sendo contaminada a comida dele por contaminação cruzada de glúten. Porque ele fica suspenso no ar. Para você ver, a aveia, ela não tem glúten. Mas por ser separada no mesmo armazém do trigo, acaba sendo contaminada. Então ela tem, às vezes, a maioria das aveias tem glúten, não porque ela tem glúten, mas por contaminação cruzada. E é a mesma coisa na sua casa. Verifiquem todos os alimentos. Mamãe e papai também devem entrar na dieta. Inclusive o cachorro. O meu filho amava dar comidinha pro cachorro na boquinha e o cachorro teve que entrar também na dança, porque, ainda bem, né, faz bem pra saúde do Totó também, porque ele pegava, colocava a mãozinha e imagina se aquela ração tivesse em glúten, é que ele ia ficar suspenso no ar. Então, todos os alimentos da sua casa, eles não podem ter glúten. Então, observem se a sua comida está contaminada por glúten, se você fala, meu filho faz dieta sem glúten, doutora, mas você está comendo pão, indiretamente você está contaminando a comida do seu filho. Principalmente por essa questão de opiáceos no sistema nervoso central.
O glúten de hoje, o pão de hoje, não é o mesmo pão que Jesus Cristo comeu lá mais de 2000 anos atrás. É um glúten completamente diferente, é um glúten processado, que tem alteração genética. Então a gente ainda não sabe o que essas informações, essas alterações vai trazer no nosso organismo. Então, como a criança autista ela já tem uma alteração metabólica completamente diferente, dar esses alimentos transgênicos, que são processados, que têm alteração, eles vão acabar trazendo consequências sim para a criança. Então é por isso que eu falo, a soja, ela é uma proteína que ela deve ser evitada também por essa questão de ser transgênica. E assim como o glúten também, tá bom? Então hoje a gente conversou um pouco sobre os alimentos que a gente deve retirar, sobre o glúten. Amanhã a gente vai conversar sobre como tirar a caseína também. E deixa aqui seu like se você gostou, curte. A gente depois vai colocar também no nosso canal do YouTube todas as informações. Vai ser uma série de vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui a sua dúvida, que vocês quiserem também que a gente fale para os próximos vídeos, que as sugestões são muito bem-vindas. Mais uma vez, obrigada, boa noite e até amanhã.